eu quero lhe fazer uma pergunta curtinha, porque é uma coisa que eu não consigo entender e talvez o senhor consiga descrever agora para a gente melhor. Ontem esteve, por exemplo, no Rio Grande do Norte, o presidente Bolsonaro, e disse por mais de uma vez, o povo armado jamais será escravizado. A gente fica sempre querendo entender o que quer dizer isso. O que é isso, além de uma boa rima? Se você olhar um jumento de óculos lendo, você vai entender. Ou não vai entender, porque isso não é possível. Então, o Bolsonaro, ele explora uma coisa que é verdadeira. Nosso povo está com medo. Quem manda na periferia do Brasil hoje não é mais o governo, não é mais juiz, não é mais delegado de polícia. Acredite, na periferia do Brasil, em Recife, em Fortaleza, no Rio de Janeiro e São Paulo, quem manda são as facções criminosas, que tomaram sede no Brasil, se organizaram, estão lavando dinheiro ante a absoluta impotência das autoridades nacionais brasileiras, porque isso não vai ser resolvido pela polícia local. Como o Bolsonaro é um espertalhão, ele sabe que o povo está com medo. Ele sabe que o povo tem medo. A mãe fica sexta-feira, o menino vai sair para uma festinha de funk, não sei o quê. A mãe já bota a angústia e fica ali de banhando um terço, rezando, pedindo pelo amor de Deus para o menino voltar para casa sem ser assaltado, sem ser a moça estuprada e tal. E aí, explorando o medo, ele traz essa mentira criminosa de que a defesa social, de que a proteção da segurança do povo é individual de cada um. Ora, ele, Bolsonaro, presta atenção, Geraldo Freire, você gosta dessas histórias. E eu sou o perigoso quadro livre no Brasil, não tenho rabo de palha, conta as histórias, porque não devo nada a ninguém. Bolsonaro, um capitão do exército treinado, pegou no Rio de Janeiro a motocicleta dele com a .40 daqui no COS, para bancar o macho. Bolsonaro, esse daí, né? Com a motocicleta no Rio de Janeiro, com a .40, uma pistola perigosa de 13 tiros aqui na quadra. Chegou um bandido com um fator surpresa, botou a pistola na cabeça deles. Perdeu o Playboy, passa a moto e passa a pistola. Sabe o que o Bolsonaro fez? Mijou nas calças e entregou a pistola. E aí ele quer ensinar para o povo que ele, treinado como militar, não fez. Aliás, fez certo, porque se você está numa situação de ameaça de violência, meu irmão, não reaja. É um grande, grave erro você reagir, porque aquilo é uma tragédia e cobre das autoridades a proteção social. Eu vou transformar em federal. Portanto, minha responsabilidade é enfrentar o crime organizado nas facções. Eu vou limpar a periferia do Brasil desse flagelo terrorista que as facções criminosas fizeram. Como? Ora, inteligência, tecnologia e mandando de fora para dentro, campeando dinheiro. Sabe esse negócio de ficar mandando menino negro da periferia para a cadeia, só porque ele foi um aviãozinho do tráfico sem cometer nenhuma violência, está produzindo o exército de reserva das facções. Isso é lei do PT. Percebe? Nós temos que mudar tudo. Ou então vamos repetir tudo que nós já fizemos no passado e vamos esperar o quê? A mesma coisa. Agora, vamos ver duas propostas de Ciro Gomes para a renda dos brasileiros. O renda digna e o renda mínima. Com renda digna, nós vamos garantir que o mínimo seja reajustado sempre acima da inflação para garantir ganhos reais ao nosso povo. E com a outra face desse programa, o Renda Mínima de R$1.000, vamos criar um programa de transferência de renda capaz de retirar milhões de famílias das classes C, D e E da pobreza. Ou seja, vamos trocar esse modelo econômico que condena o brasileiro a uma vida de muita dor e angústia por outro que aponta para a afirmação do Brasil como uma nação realmente próspera, justa e feliz. Renda digna é dinheiro no bolso, comida no prato e 5 milhões de empregos. Muitos podem se perguntar de onde vai vir o dinheiro para fazer tudo isso, uma vez que o Brasil está quebrado. Ciro Gomes, ao contrário de outros candidatos, propõe e diz de onde vem o dinheiro. O Brasil está quebrado que só arroz de terceira. Mas está quebradinho da Silva. E todos os candidatos favoritos estão mentindo. Desculpa, eu digo isso com certa dor, não digo com prazer nenhum, porque é o meu país. É aqui que eu vou criar meus filhos, meus netos. Portanto, quem votar não está só estragando a vida dele, está estragando a vida da minha família também. E eu sou o único candidato. Veja que tragédia, porque todos devíamos obrigatoriamente dizer, olha, está aqui o tamanho do problema, como você já descreveu aí, os buracos nas contas, e está aqui o jeito com que você pensa resolver o problema que você está pedindo para ser presidente do Brasil. Eu estou pedindo para ser, e eu me obrigo a isso. Eu tenho um livro escrito, mas eu vou fazer um resumo ligeiro aqui. O Brasil tem hoje um déficit estrutural de uns 100 bilhões de reais por ano. Então o Brasil arrecada 4 trilhões e 800 bi entre imposto e dívida e gasta 2 trilhões com juro e rolagem de dívida e sobra no fim, para não incompletar a conversa, 25 bilhões de reais para investimento e o governo Bolsonaro entregou para o tal do Centrão, uma emenda do relator, para negada meter a mão, roubar ou no mínimo
pulverizar o dinheiro com 1.000 pequeninícias, coisas que não resolve o problema de ninguém. Mas estão roubando mesmo 30%, 40%. E esse é o modelo econômico e o modelo de governança política contra o qual eu me bato. Eu não estou aqui contra fulano ou Beltrano. Eu acho que os dois são pessoas muito diferentes, mas rigorosamente se renderam e se corromperam ao sistemão. Qual é a minha proposta? Primeiro, vá tomando nota aí que você vai achar 300 bilhões já aqui por ano. Portanto, sair dos 100 para sobrar 200. Só em linha com as melhores práticas internacionais e com a literatura. Eu digo isso para quê? Para não parecer que eu estou inventando a roda, né? Então vamos lá. Eu corto no primeiro momento do meu governo 20% das renúncias fiscais. O que é isso? É o imposto que devem, mas conseguiram um favor para cá, um favor para lá, não pagam. Quando essa renúncia de imposto tem um retorno, emprego, etc., eu fiz muito no Ceará, para industrializar o Ceará, com grande êxito. O Ceará hoje é o maior exportador de calçados do Brasil e não tinha nada. Então nós fizemos uma renúncia fiscal em troca de emprego. E no fim a gente arrecada mais porque aquele emprego que eu não tinha gera um consumo, etc. Então vamos lá. Passando o pente fino, só de picaretagem, eu corto 20%. 20% sobre 350 dá 70. Lá se vai 70 por ano, bote aí. Depois eu faço o quê? Eu cobro um imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Vocês são comunicadores. Se for na pessoa física, cada um morre com 27,5% de imposto na fonte. Não tem nem como discutir com ninguém, fazer planejamento tributário. E essa é a vida da classe média. Mas pior, no Brasil, um assalariado de 2 salários mínimos começa a pagar imposto de renda. E o camarada que bota R$1 bilhão na pessoa física, no bolso, não paga imposto de renda. Se a renda for de dividendos e lucros. O mundo inteiro cobra, e eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Se eu cobrar de novo o que eu já cobrei, ele bota mais 80 bi. Olha, isso acabou o déficit. Em 2 providências, mas tem mais. Depois você vai cobrar um imposto sobre grandes fortunas. Aí, o que é? O cara tem uma Land Rover comprada no crediário e acha que eu vou cobrar imposto dele. Não. Está bem estudadinho. Só na pessoa física que tiver 20 milhões de reais, na pessoa física, não é na empresa que fica sem imposto. Na pessoa física, quem tiver 20 milhões de reais, começa a pagar 0,5% de imposto. Eu alcanço 58 mil contribuintes. Tamanha é a selvageria da distribuição de renda no Brasil. 5 pessoas acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Se eu cobro 5%, ou 0,5% sobre os patrimônios de acima de 20 milhões, bote mais 80 bi. Uma pequena pausa aqui para dizer que essa proposta do Ciro Gomes não só está em linha com o que faz o mundo, como também está em linha com o que a maioria do povo brasileiro quer que faça. O Datafolha mostrou que 85% da população defende que rico pague mais impostos para financiar políticas sociais. Quer mais? Progressividade do imposto de renda. Eu diminuo a faixa da classe mais pobre, aumento a faixa de isenção e aumenta a alíquota lá em cima. A minha mulher não gosta que eu chame de futebolista, que é do nosso tema. Um grande atleta de jogador de futebol está botando 2 milhões de salário no bolso e paga 27,5% igual um funcionário público, um médico, um professor. Você não tem cabimento, o que é que custa eu cobrar, como no mundo inteiro, uma alíquota maior? Eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar. Percebe? Então eu diminuo o imposto para o pobre e para a pequena classe média e aumento no rico. Aí eu vou compensando. Lá se vem mais 60 bi. Então tá aí, meu irmão, tá aí o dinheiro.